Graça e paz. Vocês já ouviram falar na passagem onde o Senhor Jesus nos alerta dos falsos cristos que viriam, dos falsos profetas que viriam? Os irmãos lembram dessa passagem? Vocês querem entender o que está acontecendo no mundo cristão hoje? Fica comigo até o final desse vídeo e vamos tentar revelar à luz da palavra de Deus o que nós estamos vivenciando na igreja da última geração, a igreja que está às portas da volta de Jesus. Olhem o mundo ao vosso redor. Vocês ainda têm dúvidas de que algo grandioso está para acontecer? Quem crê verá, quem não crê será pego de surpresa. Eis que venho como um ladrão, diz o Senhor. Espero que estejais vigilantes, para que não sejais pego nus, pois aqueles que estiverem nus, infelizmente, não estarão nas bodas. Amém? Mateus capítulo 23, do versículo 1 em diante, diz assim: Então falou o Senhor Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Tudo, pois, que eles vos disserem, isso podeis observar e fazer. Porém, não os imitais segundo as suas obras, porque eles dizem algo que eles não praticam. Amém? Irmãos, hoje nós temos visto milhares e milhares e milhares de pessoas pregando o evangelho. Com todo o respeito, com o perdão da palavra, e eu também posso me incluir nisso, porque senão eu estaria sendo injusto. Hoje qualquer desconhecido prega o evangelho. Antigamente não era assim. Antigamente somente aqueles que tinham instrução, aqueles que tinham estudo e eram ensinados nas Sagradas Escrituras, no caso na Torá, no Antigo Testamento, a lei e os profetas, os escribas, né, que eram aqueles que transcreviam as Sagradas Escrituras, e os fariseus, que eram aqueles que eram incumbidos de ensinar o povo sobre as Sagradas Escrituras, até porque não era qualquer pessoa que tinha a capacidade de ler na época. Poucos eram aqueles que tinham recebido instrução de leitura. Por isso era tão importante e tinha um prestígio tão grande essas pessoas. E o Senhor Jesus, o carpinteiro, que aos olhos do mundo se ensina isso, ele diz claramente que na cadeira de Moisés se sentaram aqueles que são os guias dos cegos, os escribas e os fariseus. O que é a cadeira de Moisés? É muito simples. Moisés foi um homem enviado por Deus, não por vontade própria, mas enviado por Deus e testificado que ele era com Deus por sinais, por milagres, prodígios, maravilhas. Estes sinais acompanham aqueles que creem, e o Senhor Jesus ele é fiel para ele capacitar e testificar sobre aqueles que ele envia. Os apóstolos, Pedro, Tiago, João, o próprio apóstolo Paulo, todos eles não só pregavam a palavra, mas eram acompanhados da mão do Senhor que ia junto com eles, curando enfermos, fazendo milagres, fazendo sinais. Vocês estão entendendo essas coisas? Hoje nós vemos um mundo cristão totalmente fermentado, com muita pregação e muito conhecimento. Mas os líderes que deveriam ser o modelo do rebanho, pessoas que deveriam ser desapegadas do materialismo, andando de Calvin Klein, andando com grandes marcas, com carros importados. Eu pergunto, qual a necessidade que um pastor que está esperando a volta de Jesus para ser arrebatado tem de ter uma grande mansão em Miami e um carro que só o IPVA dele, caso pague esse IPVA, né? Que alguns estão morando fora do Brasil há anos e vivendo uma vida de luxo enquanto o povo está aí, né, pelejando dia a dia. Olha a necessidade que uma pessoa que está esperando a volta de Jesus tem de estar tão apegada ao materialismo. Aí muitos vão olhar para mim e vão dizer: mas o irmão Francis ele é contra a prosperidade. Defina o que é prosperidade. Porque para mim prosperidade é você ter paz interior consigo, com a sua família e com os seus irmãos em Cristo. Isso é ser próspero. Próspero é você saber que você pode dormir todas as noites com a sua consciência tranquila, sabendo que se Jesus voltar hoje, você vai com ele. Você não vai ficar. Porque você crê que o que você está fazendo é a vontade do Senhor, e não somente isso, mas o seu coração está cheio do amor de Jesus Cristo a tal ponto que você seria capaz até talvez de dar a sua vida por um irmão necessitado. Porque esse é o mandamento. Agora, como é que eu vou pregar para os irmãos amor, mansidão e humildade se eu não amo, não sou humilde e não sou manso?
Na cadeira de Moisés se sentaram os escribas e fariseus. Vocês podem ouvir tudo que eles pregam, mas não imitem na conduta porque eles pregam algo que eles não vivem. Vamos lendo adiante. Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens, mas eles nem com o seu dedo querem movê-los. Segue no versículo 5. Mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios mais largos e aumentam as orlas das suas franjas. E amam os lugares mais altos nas festas e os principais assentos nas sinagogas, as saudações nos mercados e serem chamados pelos homens de mestres. Está aqui. Eles se assentaram na cadeira de Moisés porque eles gostam do título de serem homens de Deus. Hoje nós temos visto aí milhares de pessoas pregando uma teologia de prosperidade material, mas que não ensina a pessoa a crucificar o ego, a soberba, a arrogância, o perdão retido, a amargura, a acepção de pessoas. Tem cristão que não consegue ter comunhão, não consegue ter fraternidade com os irmãos da sua própria placa, do seu próprio aprisco. Como é que vai ter amor e comunhão com irmãos que congregam em outros apriscos? O Senhor Jesus disse claramente, eu tenho mais ovelhas, não deste aprisco. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um pastor e um rebanho. O que o Senhor Jesus queria dizer na época, no contexto de época? Que o rebanho dele não se limitava somente aos judeus, mas também aos samaritanos, aos gentios, aos gregos, aos persas e todos aqueles que aceitassem Jesus Cristo como o Messias, como o Senhor. Esse é o mandamento. Agora eu pergunto para os irmãos, você consegue pelo menos ter comunhão e suportar em amor o irmão que está do teu lado, que congrega na mesma placa que você? Você entendeu que você não tem que idolatrar o líder da sua congregação? E que você tem que aprender a oportunizar e a cuidar daqueles que estão entrando agora na igreja, para que eles possam maturar e chegar na mesma estatura que o teu líder? Ou você se limitou a praticar idolatria de forma ignorante dentro da obra, aonde se você está numa reunião e o líder da tua reunião, o pastor, o apóstolo, o profeta da congregação que você faz parte, eles vêm de surpresa e se assentam ao teu lado, você fica bobo, que nem uma criança quando vê o Papai Noel, que nem um menino quando vê alguém fantasiado de super-homem, de Homem-Aranha. Você fica ali, o pastor está aqui, o pastor está aqui. Preciso mostrar para ele o quanto eu sou espiritualizado. Idolatria. Tem gente que faz isso, irmãos. Parece piada, mas tem gente que faz isso. Eu já fiz no passado, quando eu era jovem. Porque eu achava que eu estava causando uma boa impressão. Um exemplo bem prático. Se você está num restaurante almoçando e simplesmente chega ali um secretário estadual, um governador, um prefeito, um senador e senta próximo a você, você fica bobo, você fica aqui, ó. Porque você sabe que é uma pessoa que tem uma posição de autoridade e de alguma forma, direto ou indiretamente, lá no seu subconsciente ou até no seu consciente, você quer chamar atenção. Porque somos meninos. Porque somos crianças. Porque nós queremos a aprovação humana, nós queremos o status quo de sermos algo na obra. E isso é satânico, porque é Satanás que quer roubar a glória de Jesus. E ele usa eu e você para isso. Irmãos, nós precisamos amadurecer a nossa fé e as nossas virtudes, os nossos dons e talentos e frutificar para o reino. Um ramo, quando ele começa a querer dar frutos, primeiro vem a flor. Já pensaram nisso? A flor é bela, ela é bonita, mas ela não alimenta. Depois da flor, finalmente vem o fruto. E o fruto ele começa pequeno e verde, depois ele vai amadurecendo até chegar no seu estágio final, que é quando ele se torna comestível, quando ele é útil para o lavrador. Tudo são processos, transporta isso para o reino espiritual que você vai entender. Olha o que o Senhor Jesus segue falando. O versículo 8. Mas vós não sereis chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Ou seja, não existe hierarquia na minha igreja, diz o Senhor.
Todos vós são irmãos. Uns são apóstolos, outros são profetas, outros são pastores, mestres, evangelistas, ok. É os ministérios citados em Efésios capítulo 4. Mas isso só tem uma finalidade, edificar a igreja. Fazer com que os irmãos novos na fé, eles se encham da palavra, do conhecimento, da sabedoria e da virtude, frutifiquem e cresçam na mesma estatura. Irmãos, eu creio que não existe para um pastor que realmente serve a Jesus. Tá? Tem muitos que servem o próprio ventre. Não existe nada mais maravilhoso para um pastor que serve Jesus Cristo do que ele chegar na sua congregação e saber que ele não precisa abrir a boca. Porque a igreja tem virtude, sabedoria, conhecimento e fruto a tal ponto que ele não precisa mais falar no púlpito. Porque a igreja já está maturada. Ele sabe que os irmãos já estão numa estatura e que essa estatura ela se equipara à própria estatura do líder. Porque ele foi mais provado, ele foi mais trabalhado, ele passou por mais tribulações para chegar na estatura que ele está. Porque se é um pastor que nunca passou sofrimento, eu tenho uma notícia para dar, ele não tem experiência em campo. Tem muito líder religioso aí que não sabe o que é sofrimento. Esses dias eu vi um rapaz que é um youtuber, não vou citar nomes porque eu não quero difamar ninguém, não é o objetivo, é só o exemplo. Né? Nós temos bons e maus exemplos, infelizmente. Aqui na Bíblia temos muitos bons e maus exemplos. Né? A rebelião do povo judeu no deserto, por exemplo, Saul. Então, são exemplos que nós temos aqui para nós não almejarmos as coisas que eles almejavam, não cobiçarmos as coisas que eles cobiçaram e não sermos incrédulos como eles foram. Né? Por que Saul foi deposto? Porque queria agradar pessoas. Temia a voz do povo e deu ouvidos a eles. Foi o que aconteceu com Saul. E aí foi destituído de rei e Davi esperou pacientemente 18 anos para poder ser ungido como rei sobre todo Israel. E nunca tentou roubar o lugar de Saul, mesmo já sendo o rei ungido por Samuel. Vocês têm noção do que é isso? Davi sabia qual era o seu posto, mas ele nunca forçou isso. Né? Como Abraão e Sara, que Deus prometeu um filho, e aí Sara foi lá e botou, né, a serpentinha no ouvido de Abraão e ele fez Ismael na escrava. Por isso que Jesus ele não atende pedidos carnais da igreja. Porque se Jesus atendesse pedidos carnais da igreja, seria o mesmo que Adão dar ouvidos a Eva, que foi o que aconteceu no início, lá no Éden. Foi o que Abraão fez, ouviu a sua mulher e cometeu pecado. Hoje tem crente achando que pelo muito chorar, pelo muito jejuar, pelo muito sacrificar, pela muita obra que faz, eu acordo às 5 da manhã, eu vou dormir à meia-noite. Eu fiz muito isso no passado. Dormia 5, 4 horas de sono só e depois eu ia para a palavra. Irmãos, Deus não se comove com o teu sacrifício. Deus se comove com a tua submissão. É isso que toca o coração de Deus. Ele olhar para dentro de você e ver que você quer ser transformado à imagem e semelhança do Filho dele, Jesus Cristo nosso Senhor. Ponha isso na sua cabeça. Pare de querer fazer jejum de 40 dias, que eu dizimo 10 vezes mais que os outros, e não, Deus não vai, o Senhor Jesus não vai acatar os teus pedidos carnais. Desista, você vai se frustrar, entrar em apostasia e cair. O Senhor Jesus só tem um objetivo contigo, que é tirar de você tudo aquilo que é satânico e velho, tua justiça própria, que é trapo de imundícia, tua razão pessoal, tua acepção de pessoas, os teus temperamentos, quando não é muito soberbo, é autocomiserativo, quando não está em princípio de rebelião e ira, está naquele princípio de autocomiseração e depressão. Isso tudo Jesus Cristo quer arrancar de você, porque não é seu, é do velho. E o velho já morreu nas águas do batismo. E transformar você em uma nova criatura, segundo a imagem do Filho de Deus, o modelo do monte. Então tem muita gente hoje dentro da igreja, quebrando a cara dentro da igreja. Por quê? Porque a coisa não acontece, os milagres não acontecem na vida dela. Por quê? Porque ela quer esbanjar em prazeres carnais. O maior exemplo disso é o roubo de glória. Tem pessoas dentro da igreja que não vê a hora de ser chamada pelo pastor para pregar num púlpito, para ser chamada para um encargo ministerial de liderança, porque elas querem uma posição de reis dentro da obra. Sendo que Jesus está dizendo aqui claramente, vós todos sois irmãos. Vamos ler mais um pouquinho aqui, ó. Versículo 9, e nenhum homem na terra vocês devem chamar de pai, porque um só é o vosso pai. O que significa padre e papa? Vou encerrar aqui.
E nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. O que significa Allan Kardec, Buda e essas coisas? Mestres. Está aqui. Jesus está falando de líderes religiosos que viriam. Mas o que for maior entre vocês será aquele que servirá a todos. Servir, irmãos, não é mandar. Servir não é determinar. Servir é ver qual é a tua necessidade e procurar suprir ela, contanto que esteja dentro da linha do Evangelho e do Espírito Santo. Meu irmão está com fome, vou ajudar ele materialmente com comida. Meu irmão está com frio, vou ajudar ele materialmente com roupas. Essa é a função do líder. Não é só pregar. Pregar até o diabo prega. Pregar, fariseu e escriba pregam. Se assentaram na cadeira de Moisés e acham que eles são dono da obra. Agora, servir, cadê? Dá para contar nos dedos, irmãos, quem realmente tem o coração disposto a servir. Todo aquele que a si mesmo se exaltar, no dia do juízo será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, no dia do juízo será exaltado. O Senhor Jesus diz: os ninivitas se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque ouviram a pregação de Jonas. A rainha de Sabá se levantará junto com essa geração e a condenará, porque deu ouvidos à sabedoria de Salomão. E eis aqui alguém que é maior que Salomão, diz o Senhor. Hoje Deus tem levantado os Jeremias do último milênio, da nova geração. Pessoas que são jovens, pessoas que têm a revelação, pessoas que confrontam o nosso ego, que confrontam a nossa carnalidade e justiça própria, e que estão sendo inspiradas pelo Espírito Santo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos alertar do que está vindo. Que é uma grande apostasia como jamais houve sobre a terra. Um evangelho de porta tão larga, mas tão larga que qualquer um entra. Teve uma situação do irmão Douglas, do Jesus Cop, que ele falou, e eu me impressionei com aquilo, que um homem veio até ele e disse assim: eu vou acertar a minha vida com Jesus, eu e a minha namorada nós vamos acertar a minha vida com Jesus. E ele ficou feliz, porque olha, a ministração deu frutos. E aí esse rapaz continua e diz assim: a minha namorada ela vai se divorciar do marido e nós vamos legalizar, oficializar o nosso relacionamento. Diz o irmão Douglas que caiu para trás. Como é que uma pessoa que está em pecado de adultério, uma mulher que já tem uma aliança matrimonial, né? Ela está diamante com esse rapaz e eles estão indo na igreja, ouvindo a palavra de Deus e continuando no pecado de fornicação. Paulo mandou expulsar o jovem que dormiu com sua madrasta. Está escrito em 1 Coríntios. Mandou expulsar. E hoje as pessoas estão praticando a abominação durante a semana inteira. Fornicação, orgia, o famoso ficar sem compromisso. Vocês sabiam, irmãos, que só o ato sexual em si já é um casamento aos olhos de Deus? Eis que o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa, dois serão a sua carne. Ali já é aliança. A aliança no dedo, a bênção matrimonial que o pastor ou o líder coloca sobre o matrimônio, isso é uma consequência cerimonial, como as águas do batismo. Ela tem uma simbologia que na realidade espiritual te traz bênção e proteção. Mas agora, aos olhos de Deus, o ato sexual, o coito em si já é casamento. Tem crente dentro da igreja que casa toda semana. E não é com a mesma mulher. É um final de semana numa balada, outro final de semana num pagode, outro final de semana não sei aonde, e depois no domingo está no culto. Ó Senhor, aleluia. Isso é vida cristã? Isso é o cristianismo que te ensinaram? Satanás já te enganou. Você já está marcado pela besta e nem percebe, porque a tua consciência já nem te acusa mais. Está cauterizada. E vocês acham mesmo que quando Jesus vier, vocês vão ser arrebatados? Líderes religiosos com mansões e mais mansões e uma fortuna acumulada, não sei quantos milhões, e acham que quando Jesus vier, eles vão pular de alegria,
sendo que já desfrutaram tudo na terra. Toda a glória e riqueza que o mundo poderia oferecer, eles desfrutaram, dobraram os joelhos a Baal. Balaão já tinha sido alertado por Deus: não vai, porque esse povo é meu, é povo santo que eu, Senhor, abençoei. E aí quando Balaque manda príncipes mais honrados, o que Balaão diz? Mesmo que Balaque me dê metade de sua casa, eu não poderei profetizar nada que não seja do Senhor. E ele nunca profetizou nada que não foi do Senhor. As 4 profecias de Balaão, todas elas se cumpriram, todas elas foram inspiradas por Deus. Mas aí o que acontece? Fiquem aqui mais essa noite que eu vou pedir de novo permissão para Deus para ir com vocês. Aí o que o Senhor faz? Ele responde segundo a multidão dos seus ídolos. Se Deus já te disse não uma vez, e você insiste, sabendo que foi Deus que falou, porque Balaão falava com o Senhor, era profeta do Senhor. Entendeu? Não é um leigo que está em dúvida, ó Senhor, molha o algodão, ó Senhor, deixa o algodão seco que nem Gideão. Não, era um profeta do Altíssimo que falava com Deus, respeitado e conceituado na região. Aí Balaão vai lá e, ó Senhor, posso ir? Ah, ok, vai. Vai, mas tudo que eu mandar tu vai fazer. Quando ele montou na mula, o anjo já estava com a espada desembainhada na mão para matar ele. E sabe quem salvou a vida de Balaão? A mula. Sabe quem pode estar querendo salvar a vida de você, nesse dia que se chama hoje, para você não perecer com os ímpios nas trevas exteriores, no choro, ranger de dentes? Eu, que posso ser a mula de Balaão que está te ajudando, para você acordar. Agora eu pergunto, você aceita a pregação da mula? Ou você só aceita a pregação daqueles homens que, esse sim, olha que postura, olha a conta bancária, olha quantos milhões de pessoas seguem ele, olha quanto que ele cobra para fazer uma imersão. Esse aí sim, esse é profeta do Senhor. Esse irmãozinho barbudinho, magrelo, narigudo aí, Jeremias da nova geração. O Senhor tem falado, poucos têm ouvido. Vai chegar um dia em que o Senhor vai te perguntar: por que você não se aprontou? E você vai dar aquela famosa desculpa: eu não sabia. Sabia sim, você desprezou o meu profeta. Amém? Deus abençoe a todos e que essas palavras possam ser compartilhadas com mais pessoas. Se esse vídeo, se você ficou até aqui, compartilhe essa mensagem, curta, se inscreva no canal. Vamos dar prosseguimento a um evangelho sem fermento. Amém? Deus abençoe a todos.